projeto ECHO é um otimizador de desempenho. Imagine uma conexão de internet de alta velocidade para o sistema de saúde, disseminando novos conhecimentos médicos por todo o sistema de saúde, a partir de centros médicos universitários e outros locais de atendimento especializado até o atendimento primário. Em vez de informações fluindo em apenas uma direção, os profissionais de atendimento primário aprendem com os especialistas, aprendem uns com os outros, e os especialistas aprendem com os profissionais de linha de frente à medida que surgem práticas novas. No ECHO, os profissionais de saúde usam a tecnologia de videoconferência para participar de sessões com mentores especialistas. Eles adquirem novas habilidades que lhe permitem tratar pacientes que de outra forma teriam que ser encaminhados para um especialista. Pacientes com doenças crônicas e complexas recebem atendimento de alta qualidade onde vivem e de profissionais que eles conhecem, sem esperar por meses para consultar um especialista e sem a necessidade de viajar para obter atendimento especializado. O ECHO aumenta exponencialmente o acesso a cuidados especializados, movimentando o conhecimento ao invés de movimentar as pessoas. Sofrimento e desconforto são reduzidos, enquanto vidas são salvas. Projeto ECHO, mudando o mundo rápido. Junte-se a nós pelo site echo.unm.edu. E você, já faz parte do ECHO? Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los no ECHO Neonatologia, nossa comunidade virtual de prática. Sou Maria Luísa e sou residente de neonatologia e serei a facilitadora da sessão de hoje. O programa ECHO Neonatologia inclui uma série de 12 sessões de ECHO semanais, de 1 hora cada. Estas sessões proporcionam desenvolvimento profissional, apoio e colaboração comunitária. Se sua conexão com a internet permitir, recomendamos que você, por favor, mantenha a câmera ligada. As pesquisas mostram que ter a câmera ligada ajuda no desenvolvimento do melhor espírito comunitário, promove o aprendizado colaborativo, aumenta a interação, discussão e troca de ideias e reduz a sensação de isolamento. Gostaria de lembrar que durante cada sessão do ECHO, os participantes apresentam casos para discussão. Os participantes e a equipe central farão perguntas e fornecerão recomendações. Os participantes aprendem uns com os outros à medida que o conhecimento é testado e refinado através da troca de conhecimento. Este ciclo contínuo de aprendizagem, telementoria, é o apoio que torna o ECHO único, com um impacto muito além de um webinar ou curso EAD. O modelo ECHO é intercâmbio de conhecimento que reúne a rede de estudantes de múltiplas áreas de foco para uma abordagem sólida e holística. Portanto, vamos começar com as apresentações. Peço, por favor, que a nossa equipe central se apresente. Todos, meu nome é Mariana, sou residente de NEO e hoje eu estou participando como apresentadora de caso. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernanda, sou enfermeira, professora da Universidade Federal de Sergipe e vice-coordenadora da residência de enfermagem e neonatologia. Estarei coordenando a sessão de hoje. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos a mais um ECHO UFES Neonatologia. Espero que tenhamos uma discussão muito rica e esclarecedora. Gostaria de aproveitar a fala para fazer um pequeno lembrete. Peço a todos que revisem se o nome de vocês está aparecendo de maneira adequada na plataforma. Se houver qualquer problema, por favor, clique com o botão direito e ajuste o seu nome. Muito obrigada. Chamo agora nosso suporte técnico, Joel. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou o Joel, sou servidor técnico da Universidade Federal de Sergipe. Faço parte da direção central do ECHO e atuo no projeto como um apoio técnico aos programas do ECHO. Obrigada. Agora eu dou a palavra para a nossa especialista, para que ela possa se apresentar. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Juliana, eu sou enfermeira obstetra, sou mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em enfermagem da Unifesp e atualmente eu estou cursando doutorado também na mesma instituição. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Juliana. Agora vamos passar a palavra para os nossos participantes. Por favor, se apresentem e diga a profissão. Boa tarde, meu nome é Tassiane, eu sou enfermeira residente em NEO, pela UFES.
Boa tarde, meu nome é Jéssica, sou enfermeira, residente em neonatologia pela UFES também. Obrigada pelas apresentações. Agora vamos começar pela agenda de hoje. Hoje teremos os anúncios, a apresentação didática, seguido de discussão e recomendações, anúncios de encerramento, e em seguida eu peço ao nosso coordenador que faça os anúncios. Obrigada, Maria Luísa. Então, aqui vão alguns lembretes. Por favor, se você tiver alguma pergunta, dúvida ou comentário durante a sessão, eu peço que você levante a sua mão. Assim que seu nome for chamado, por favor, ative o seu microfone e faça a pergunta. Por favor, fale seu nome também. Será um prazer conhecer você melhor. Além disso, gostaria de solicitar que todos mantenham a câmera ligada durante a sessão. Essa é uma estratégia muito importante para fortalecer o vínculo e as trocas em nossa comunidade prática. Por fim, se você tiver qualquer problema ao longo da sessão, você pode entrar em contato com o nosso TI, que ele estará à disposição para ajudar em qualquer problema e para que você consiga acompanhar toda a sessão. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. O tópico da nossa sessão de hoje é o banho de sol em recém-nascidos. O apresentador é Juliana. Após a sessão, abriremos para perguntas. Peço ao nosso suporte técnico que compartilhe os slides. Juliana, você tem 10 minutos para fazer a apresentação e depois 5 minutos para perguntas e respostas, tá? Muito obrigada. Ok. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as recomendações para o banho de sol em recém-nascido. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Sim. E a gente vai falar sobre as práticas, né, sobre as evidências científicas, né? Quando a gente fala em evidência científica, a gente pensa hoje em metodologia, em método de estudo, né? A gente chega numa evidência através de estudo de metodologia, né? Antigamente, a gente tinha uma pirâmide de evidência, onde a gente colocava as revisões sistemáticas no topo e os ensaios clínicos randomizados, né, logo em seguida, e abaixo os estudos observacionais. Hoje, essa pirâmide ela sofreu umas modificações, porque entende-se que, dependendo da pergunta de pesquisa que você pretende, né, que você quer chegar, o estudo ele vai ser adequado pela sua pergunta de pesquisa. Então, quando a gente pensa em banho de sol no recém-nascido, vem em mente, né? O banho de sol em recém-nascido, ele previne, ele é recomendado para o tratamento de icterícia e ele é recomendado para a suplementação de vitamina D. De onde surgiu isso, né? Por que a gente tem essa recomendação? De onde veio? Isso não veio do nada, do além, né? Em 1958, uma enfermeira, Jean Ward, do Hospital Rockford, no Reino Unido, ela fez uma observação acidentalmente, né? Ela observou que as crianças que ficavam em leitos próximos às janelas que recebiam a luz do sol, eles tinham... Deixa eu só mexer aqui. Eles tinham uma redução visível da icterícia na pele exposta. E a partir daí surgem os estudos, as discussões, né? Vem a resistência inicial da comunidade científica quando veio, né, essa apresentação desse estudo. Foram surgindo estudos observacionais, veio a apresentação do primeiro ensaio clínico randomizado que provou, né, que a fototerapia, através da luz azul, do espectro azul, ela realmente tratava a icterícia. Veio o entendimento da fisiologia, como é que a fototerapia ela tinha ação, né, na icterícia. E a partir dos anos 2000 vem as revisões sistemáticas, já tinha alguns estudos para chegar ao nível de uma revisão sistemática, diretrizes internacionais que vão se formando, né? E essas diretrizes, elas publicam os guidelines, né? Que são as recomendações baseadas em evidência. Então, só a nível, rapidamente, para a gente revisar, né? Que a luz do espectro azul, né? Que é essa luz azul com verde, ela tem ação
se vocês observarem aqui, na pele e na epiderme, né? E é aqui que a luz ela vai agir, né? Fazendo o quê? Degradando a bilirrubina, que vai passar por reações fotoquímicas, e a partir daí vai ter a eliminação na urina e na bile. O que é diferente dos raios solares, né? Quando a gente utiliza um aparelho que emite luz, é diferente dos raios solares, porque os raios solares, apesar dele compor, né, todo esse espectro de onda e de luz, não é uma luz que ela é espalhada, a gente não consegue medir essa luz. Então, diante dessas recomendações de estudo há tanto tempo, a gente ainda se depara com recomendações para o banho de sol, né? E também a gente observa que em alguns lugares faltam recursos, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem uma legislação, uma portaria que recomenda que exista, né, nos hospitais, nas UTIs, o aparelho para fototerapia, mas o mundo afora, né, e as regiões específicas, elas podem ter a necessidade de recursos para ter esses materiais. Então, surgiu a necessidade de fazer uma revisão sistemática, onde as pessoas que sentiram essa necessidade, elas fizeram uma pergunta: quão segura e eficaz é a luz do sol para tratar ou prevenir icterícia em recém-nascidos? Né? Uma revisão sistemática pela Cochrane, e aí eles, no contexto dessa revisão, eles colocam que a luz solar, ela pode tratar, né, a hiperbilirrubinemia, que isso foi detectado, né, nos anos 50. O sol, ele tem um espectro de luz azul esverdeada, que é aquela que vai fazer com que ocorra a conversão da bilirrubina em seus isômeros hidrossolúveis, né? E ela pode servir como preventivo, sim, né? Só que, por outro lado, a luz solar, ela também emite luz ultravioleta e radiação infravermelha, que é aquela luz que a gente não consegue ir do espectro invisível, né? E os bebês que têm contato com essa luz, eles estão em risco de sofrer hipotermia, queimaduras, além de correr risco de desenvolver neoplasias na pele, né? A luz do sol, ela não pode ser aplicada em doses prescritas, a gente não tem esse controle, né? A gente não consegue medir a intensidade da luz, né? Então, esse estudo, eles encontraram 114 estudos, né, que falavam sobre sobre a temática, mas apenas 3 eles conseguiram incluir, né? E aí, nesse estudo, eles compararam a luz solar com nenhum tipo de tratamento, e eles conseguiram comparar a luz solar filtrada, que a gente tem que ter esse cuidado ao ler os artigos e estudos, que luz filtrada não é a luz solar natural, né? É um tipo de tratamento também, que saiu até um estudo clínico randomizado recente desse ano, mas ele não estava disponível, por isso eu não trouxe ele aqui, só estava o resumo disponível, onde fala, né, da ação dessa terapia, que consegue diminuir ali os raios ultravioleta. E aí, esses estudos, eles, com relação à evidência, eles tiveram baixa evidência, porque esses estudos, eles tinham qualidade metodológica muito baixa, com alto risco de viés. Então, a conclusão foi que não tem evidência que apoie, né, a luz do sol no tratamento de recém-nascido. Por outro lado, a gente tem a recomendação das instituições, né, que é a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde, que eles falam unanimamente, né, que o banho de sol ele não deve ser recomendado para a prevenção nem o tratamento de icterícia, por tudo isso que foi falado, né, pelo risco da radiação, o que a radiação ela provoca na criança, né. E o que é que deve ser feito, né? A gente deve prevenir, né? Prevenir isso através dos cuidados, né? Lá, vocês que estão lá no hospital, na unidade de neonatologia, avaliar essa criança, esse recém-nascido, realizar o exame físico, né? Fazer toda a observação dos casos que são de risco, né? E no tratamento, quando for necessário, fazer o tratamento com o equipamento adequado com relação aos níveis de bilirrubina, né? Utilizar o tratamento adequado. Com relação à suplementação de vitamina D, né? A gente sabe que a exposição do sol, ela corresponde a 90% das necessidades de vitamina D, isso é indiscutível. Isso a gente já sabe há muito tempo também. É que ali o sol, quando entra em contato com a pele, ele vai estar ali provocando a sintetização da vitamina D, né? Que ela vai ser ativada no fígado e depois vai lá para os rins e começa, né, pelo hormônio paratireoide,
com a absorção intestinal e chegando na nossa proteção óssea, né, que precisa. E 10% apenas a gente adquire por alimentação, né? As instituições, elas também recomendam que a exposição intencional e desprotegida com o objetivo de suplementar vitamina D, ela não é recomendada. E aí existe um outro estudo, né? Existem alguns estudos com relação à vitamina D, mas eu trouxe um da Cochrane, que houve, assim, no contexto, né, uma preocupação, porque os bebês, os recém-nascidos, a gente sabe que o leitamento materno é o alimento que a gente indica, né, aleitamento materno exclusivo, mas o leite materno, existe uma preocupação de que ele não supra, né, a quantidade de vitamina D necessária, já que os bebês, eles não podem, né, não tem a recomendação da exposição do sol, né, esse estudo, ele quis saber se os suplementos de vitamina D para o bebê amamentado, ou aquelas mães que estavam sendo suplementadas, se prevenia a deficiência de vitamina D, ou se melhorariam a saúde óssea. A gente sabe que a deficiência de vitamina D nos bebês, ela pode resultar de uma série de condições, né, relacionadas aos ossos, que é o raquitismo, assim como outras condições relacionadas, não relacionadas aos ossos, né, como convulsões, miopatias, né? E aí esse estudo, ele encontrou, né, 17 artigos, né, ensaios clínicos randomizados, e eles avaliaram, eles tiveram 9 estudos que avaliaram a vitamina D para os recém-nascidos que eram suplementados, para as crianças lactentes suplementadas. Eles tiveram 8 estudos de vitamina D para a mãe que era lactante, e eles observaram o cruzamento quando era lactante com a mãe, né? Eles encontraram que a suplementação, ela aumenta os níveis de vitamina D e reduz a insuficiência da vitamina D, mas eles não conseguiram evidência suficiente com relação ao benefício para a saúde óssea. Na suplementação materna, houve um aumento de vitamina D, né, nos lactentes, e uma diminuição da deficiência. Mesma coisa, não teve deficiência, quando eles olharam só para a mãe, né? Também não conseguiram ver os benefícios da avaliação óssea, né? E em população de alto risco, a suplementação do lactente pode apresentar maior eficácia que a suplementação materna. Eles também conseguiram avaliar isso nesse estudo. E eles concluíram que esses estudos eram estudos de baixa evidência e muito baixa certeza, né? Que são aqueles estudos que ficam ali no meio termo. Com relação à suplementação de vitamina D, a suplementação, ela reduz a deficiência, né, da vitamina C, mas com relação à saúde óssea, de uma forma geral, eles não conseguiram, isso foi incerto. E o que é que as organizações de saúde voltado, o que é que eles recomendam, né, hoje em dia? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, eles orientam que os recém-nascidos, eles, assim como as crianças, né, não só recém-nascidas, mas as crianças que são amamentadas ou que recebam a Academia Americana de Pediatria, aquelas crianças que recebem até 800 ml de fórmula infantil, né, isso inclui os bebês que estão em aleitamento materno exclusivo, eles recebam a suplementação de vitamina D de 400 unidades por dia, né, e não recomendam o banho de sol. E a OMS, ela lançou em 2025 que deve existir uma avaliação para essa suplementação de vitamina D, né? E os bebês, né, os lactentes menores de 6 meses, eles devem ser protegidos da exposição solar. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela publicou também que todas as crianças até 2 anos de idade têm que tomar dose profilática diária de vitamina D, desde a primeira semana de vida. Os lactentes menores de 6 meses de vida não devem ser diretamente expostos ao sol, quando necessário, devem ser protegidos por meio de roupas e chapéus. A exposição direta da pele da criança na luz do sol poderá ser feita, eventualmente, com fotoproteção, né, roupa e protetor solar adequada, e em crianças acima de 6 meses, né? Evitar a exposição solar entre aquele período de 10 e 15 horas, e a exposição solar é cumulativa e aumenta o risco de neoplasias cutâneas e fotoenvelhecimento. Aqui estão as referências, né? E aí eu paro de compartilhar.
Muito obrigada, Juliana, pela apresentação, foi muito esclarecedor. Agora eu vou dar espaço para as perguntas dos participantes. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Juliana? Ok, vou prosseguir então. Eu queria perguntar sobre a luz solar filtrada, que a senhora comentou em algum slide. Essa luz solar filtrada seria com alguma barreira? Película, Qual seria a é uma película, né? Isso está sendo muito usado na África, principalmente na África, que ela reduz, né? Eu até queria colocar o estudo, mas pelo tempo, né? Pelo tempo que eu tinha, mas eu deixo assim, eu vou passar para vocês todos os estudos que eu encontrei com relação à luz solar filtrada, os estudos que eu cheguei a ler, eles falam que não tem assim uma grande diferença, né, com relação ao tratamento da icterícia. O tratamento com aparelho de foto ele é superior, mas nos locais onde não tem, isso pode ser uma alternativa, porque essa película é como se fosse uma filtração mesmo. Coloca uma película, o sol bate ali, mas que existe uma filtração ali dos raios ultravioleta. Tá? Depois eu disponibilizo o estudo para vocês. Como eu não tive acesso, né? Existem alguns estudos, mas o último que saiu foi esse ano, um clínico randomizado, mas por também não ter acesso a ele, ele está só o resumo no PubMed. Mas eu acho que é um bem bacana. E ele coloca na conclusão, ele coloca isso, né? Que no tratamento não houve essa diferença. Quando eles observaram o resultado do tratamento, não teve diferença. Mas que o aparelho ele é superior, né? Porque consegue mensurar melhor. Obrigada. Eu queria fazer uma Obrigada. pergunta. Posso? Pode. Então, em todos os estudos das maiores sociedades que tem e acadêmicas, a verdade é que eles não indicam mais de jeito nenhum a questão do banho de sol em crianças menores de 6 meses, não é isso? Isso. Pelos Em riscos. todos. Isso, pelo risco dos raios ultravioletas. Não é Pronto, entendi. recomendado. Então é meio que unânime, né? É unânime. Essas três que eu coloquei, que são as principais, né? Porque até os 6 meses, a pele do bebê é muito frágil, né? E aí não tem como. Para esse tratamento, a gente não tem. Existem. Sabe que o aparelho de fototerapia, você tem certeza a profundidade da onda que vai, onde é que ela vai, isso já tem muito tempo, né? Onde que ela vai atuar. O raio solar a gente não consegue ter esse controle. Pode queimar, pode ter queimadura, o bebê pode ficar tanto ter queimadura como ter hipotermia, porque ele vai ficar despido ali, né? Esse risco ele está acima, né? E existe outra alternativa que foi visto que é benéfico, que no caso é a suplementação de vitamina D, né? Fazer a prescrição lá na primeira semana, depois com 6 meses, com todo cuidado, né? Pode ter essa exposição, mas até os 6 meses, a recomendação é que a criança ela não seja exposta ao sol para o tratamento da icterícia e para a ativação, né, da vitamina D. Não temos essa Entendi, recomendação. obrigada. Juliana, eu queria saber se em algum estudo que você viu, tinha alguma parte que explicava a causa dessa mudança, porque a gente sabe que até um tempo atrás era incentivado o banho de sol, e agora a gente está vendo que não é mais, por essa sociedade. Então, teve algum lugar que você viu que explicaria uma possível causa dessa mudança, seja porque hoje, por exemplo, existem mais estudos, ou se porque existe uma mudança do clima, do planeta, se tem alguma questão assim com a temperatura, com o clima, ou se foi algo mais que hoje os estudos eles estão melhores, e aí a gente viu que não é tão benéfico assim para o recém-nascido. Veja, se você tiver uma criança, um recém-nascido, que está com icterícia, e se você colocar essa criança no sol, vai tratar. Por quê? Ele vai ter a mesma ação da luz, porque nos raios do sol tem, né, o comprimento de onda azul e verde que tem no aparelho, certo? Vai tratar.
O sol, ele é 90% é que vai fazer com que ocorra a síntese, né, juntamente na pele, fazer todo aquele processo da vitamina D. Então, o sol, a fisiologia acontece. O que foi visto? Os problemas que os raios ultravioleta causam na pele do bebê. Foi isso que foi visto, entende? Aí, por questão de precaução, né, de não expor o recém-nascido a ter outros problemas, como câncer de pele no futuro, hipertermia, queimadura, tudo aquilo que a gente colocou, não se recomenda. Não é que foi visto que deixou de ser benéfico, assim, né, de resolver. Resolve, mas os problemas que vão ser que a gente vai estar expondo o bebê são maiores. E a gente sabe, os estudos mostraram que o que a gente tem hoje, que é o aparelho de foto. Vixe, que agora a palavra não veio. De fototerapia, ele é mais direcionado, né? A gente consegue ter um controle ali da temperatura. Você está lá dentro de uma unidade hospitalar com profissionais capacitados que tem todo aquele cuidado de estar verificando temperatura, se está vendo se o bebê está tendo desidratação. Por outro lado, o sol existe, você vai encontrar quando você estiver lendo, que em países onde o sol vem pouco, tem países aí que o sol aparece com uma quantidade de tempo muito reduzida comparado à nossa. E essas pessoas elas têm uma deficiência maior de vitamina D. O que a gente está trazendo em questão é o RN, né? A criança até os 6 meses, que é o que as instituições colocam, que elas não devem ser expostas pela, pela pele, né? Por todo o problema que ela pode receber nessa exposição. Após os 6 meses, pode ser usado os protetores, né? Boné, camisa UV, protetor solar, que é recomendado para essa faixa etária. Até essa faixa etária a gente não pode usar. Depois dessa faixa etária, tem os bloqueadores, os protetores solares acima de 30 que eles colocam como proteção. Entendeu? Entendi. A evidência vai formando isso que é evidência, né? Os estudos vão surgindo, né? Vai surgindo um estudo observacional, que foi aqui lá do começo. Foi observado que houve uma melhora. Alguém vai lá e vai acompanhar isso, tentar descobrir o que foi que causou. Ele descobriu, um médico da equipe da enfermeira, ele descobriu que a luz, e ele foi investigar que ponto da luz que causava isso. Descobriu que era a onda azul e verde, né? O comprimento de onda azul e verde. E ao passar do tempo, isso vai se expandindo e as pessoas vão tendo mais curiosidade, vão fazendo outros estudos, até chegar no clínico randomizado, que é o que a gente considera que traz, né? Um resultado quando a gente quer saber a eficácia de um tratamento. E vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí chega numa revisão sistemática que junta tudo isso, né? E ver se foram estudos que tiveram metodologia mais até adequada, mas até isso a gente vê que esses estudos eles não têm ainda. Difícil você mensurar, ter um... Até porque hoje, como a gente sabe que é prejudicial, é antiético também a gente colocar um bebê, a não ser que seja num local que não tenha outra opção. Vai colocar um bebê para receber, tratar a icterícia no sol, mas a gente tem um aparelho de fototerapia. A gente não vai fazer isso, é antiético. A gente expor ele a esse risco, entendeu? Muito obrigada, Juliana. Nada.